A indústria cultural. A indústria cultural, termo criado por Theodor Adorno e Max Horkheimer, iniciou-se no século XVIII. Neste período, teve maior expressão com a exploração dos jornais e folhetins. Esse termo é usado para designar o modo de fazer cultura a partir da lógica da produção industrial, ou seja, quando a arte é produzida visando o lucro, transformando a cultura em um bem de consumo e, por diversas vezes, um meio para manipular as massas. Folhetim, um dos primeiros meios de comunicação explorados pela indústria cultural. Os romances em série ou romances folhetim surgiram em Paris na primeira metade do século XIX. A história que os jornais publicavam nos rodapés de suas páginas vinham em capítulos, obrigando o leitor a comprar o próximo exemplar para saber a continuação do trama. Era a fórmula do Continua Amanhã. Os folhetins foram os grandes responsáveis pelo aumento das tiragens dos jornais e pela acirrada disputa entre eles. Ao mesmo tempo em que os autores encontravam uma nova forma de publicar suas histórias e seus nomes, o jornal se beneficiava porque vendia mais edições, ou seja, o autor ganhou mais espaço, o jornal mais dinheiro e o leitor conteúdo. O jornal do século XVIII e, consequentemente, os folhetins do século XIX já interferiam na produção e divulgação de ideias, bem como o predomínio de umas e não de outras. Nas narrativas estavam presentes características e pensamentos que, mesmo subtendidos, influenciavam a população. Geralmente, as ideias difundidas eram ligadas à Europa. Os autores brasileiros começaram a conquistar seu espaço lentamente, com a publicação de folhetins que eles gostavam de chamar de romance brasileiro. Esses textos tinham um teor ideológico, político e moralizador. No começo da industrialização e do capitalismo, os meios de produção e comunicação não eram como os que temos atualmente. Eram quase inacessíveis para toda a população. Quando os jornais começaram a publicar os folhetins, a população teve um novo meio para, de certa forma, se divertir. As histórias contadas nesses jornais eram o entretenimento das classes populares da Europa. Dessa forma, os jornais foram, no século XIX, a melhor representação da chamada indústria cultural. Mas como assim? Como já vimos, indústria cultural é a transformação da arte e da cultura em bens que geram lucros, como no sistema capitalista. Essa indústria também tem como característica a presença de elementos persuasivos, com o intuito de manipular os seus consumidores, ou disseminar uma ideologia. Os romances e aventuras dos folhetins tinham essas características. O objetivo principal, além da exposição de seus autores, era a venda de cada vez mais exemplares, e com isso cada vez mais lucro. Nesses textos, os elementos ideológicos estão presentes e retratam a sociedade europeia. Quando chega ao Brasil, essa forma de arte é produzida com o público-alvo sendo os nobres residentes no país. Assim, as ideias presentes nas narrativas mudam um pouco. Os escritores brasileiros passam a explorar os territórios e personagens típicos do Brasil. As novelas de hoje são uma evolução dos antigos folhetins e muitas vezes seguem os padrões que se repetiam nesses escritos, como a definição dos mocinhos e vilões, o final feliz, o término do capítulo no ponto alto da trama é um traço marcante e essencial para a indústria cultural relacionada aos folhetins e novelas, o chamado esquema Continua Amanhã, que leva o leitor ou telespectador a acompanhar todos os dias esses meios de comunicação. Os meios de comunicação são os principais veículos da indústria cultural e estão presentes em praticamente todos os lugares e acessíveis a toda a população. As massas que se tornam mais consumidores de cultura a cada ano, muitas vezes não percebem a influência desses meios no dia a dia, nem que pouco a pouco vão aceitando essas ideias como suas, quando, na verdade, são ideias propostas de forma sutil por pessoas que manipulam seus pensamentos e vontades.